Você sabe qual é a diferença entre egoísmo e autocuidado? Você pode até pensar que cuidar de você é um egoísmo, mas no vídeo de hoje eu vou desmistificar qual a diferença entre egoísmo e autocuidado. Você chama de egoísmo, pode ser simplesmente um autocuidado. Muitas pessoas aprenderam que se amar, se colocar em primeiro lugar, isso é egoísmo. Talvez você tenha aprendido isso, achado que se colocar em primeiro lugar seja um egoísmo. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que pensa em si só, não pensa nos outros, não tem empatia nenhuma pelas outras pessoas. É uma pessoa que se impõe acima de todos e de todos, não quer saber a sua necessidade. Uma pessoa que exige atenção e prioridade a todo instante. Não se responsabiliza pelos sentimentos alheios, nem pelas coisas as quais fazem com as outras pessoas. Diminui ou menospreza as outras pessoas para se sentir maior do que os outros. E quando você cuida de si mesmo, quando você tem autocuidado, cuidar de si mesmo é você se cuidar, sem desmerecer ninguém. É você se priorizar, se colocar em primeiro lugar. É saber colocar limite nas outras pessoas, mas com respeito e empatia com os outros. Saber dizer sim quando quer falar sim. É saber dizer não quando quer falar não. Assume responsabilidade pelo que sente de uma forma madura. Valoriza a si mesmo sem diminuir ninguém. Eu vou contar duas histórias. Uma de uma pessoa egoísta, egocêntrica, e de uma pessoa que não se cuida, que não tem prioridade para si mesmo. Fernando é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que não olha para ninguém, não tem empatia com ninguém, só olha para si mesmo. Precisava de ajuda, simplesmente ele virava o rosto, não estava nem aí para ajudar ninguém. Ele dizia que estava ocupado. Chorar ao lado dele, ele diz que está exagerando. Se você for o amigo de Fernando e falar sobre os seus problemas, ele diz que o dele é muito maior do que o seu. Fernando se achava o centro do universo. Ele é a única pessoa. Ele é muito prepotente. As decisões dele nunca levavam as outras pessoas em consideração. Ele só queria saber dele, das decisões dele, as opiniões dos outros, o gosto das outras pessoas não importava para Fernando. Verdadeiro egoísta. Fernando confunde liberdade com irresponsabilidade emocional. Ele tem essa frase que os egoístas muitos usam. Eu tenho que viver a minha vida, não estou nem aí para ninguém. Quer dizer que ele não queria saber quais são os seus sentimentos, as suas emoções, como é que você está lidando com tudo aquilo que talvez ele fez você sentir. O egoísta, ele faz as pessoas ao seu redor se sentir usado. E ele confundia muito egoísmo com amor próprio. Paulo é totalmente oposto a Fernando. Prestativo, Paulo é amoroso, gentil, sempre coloca as pessoas em primeiro lugar. Ele sempre ajudava todo mundo, ajudava a família, ajudava os colegas de trabalho, sempre estava pronto para todas as pessoas ao seu redor. Se alguém ligava, ele atendia prontamente para ajudar. Se alguém pedia dinheiro emprestado, ele emprestava, embora as pessoas não devolvessem mais o seu dinheiro. Mas Paulo estava pronto para as pessoas. Ele dizia sim para tudo: sim, eu vou, sim, eu posso, sim, senhor, sim, senhora. Sim, eu ajudo, mas Paulo acabava esquecendo de ajudar a si mesmo. E por isso Paulo vivia cansado, cabisbaixo. A saúde mental de Paulo estava um desastre, porque Paulo estava pronto para todo mundo, a todo momento, a todo instante. Paulo não descansava. Paulo muitas vezes se pegava chorando sozinho, mas não falava para ninguém que estava triste, que estava esgotado emocionalmente. Mas ele não dizia não, porque ele tinha medo das pessoas chamarem ele de egoísta. E Paulo confundia muito bondade com autoabandono. Paulo se abandonava e acolhia as outras pessoas. E também Paulo não percebia que ele só era amado por aquilo que ele fazia. Ele não era amado por quem ele era, mas pelo que ele produzia, pelo que ele realizava para as outras pessoas. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Então chega de carregar pesos que não é seu. Você viu que são duas coisas distintas. Você ter autocuidado por si próprio e você ser um egoísta. Você ser um egoísta é tudo aquilo que eu falei. Eu trouxe duas histórias de duas pessoas distintas, com duas personalidades distintas. Com qual das duas você se identificou? Se você se identificou com o Fernando, é bom você não ter tanto autocentramento em você mesmo. Porque sempre é bom a gente ter um distanciamento de tanto olhar para o nosso próprio umbigo, deixar as outras pessoas de lado. Mas também a gente não ser essa pessoa que seja bom demais para as outras pessoas e seja ruim para a gente. A gente tem que ter esse equilíbrio. Não ser egoísta, mas também não ser uma marionete na mão das outras pessoas. E também não deixar a gente mesmo de lado para dar suprimento às outras pessoas, para servir de tudo para todo mundo. Esquecer de quem você é mesmo, esquecer dos seus princípios, esquecer dos seus valores, esquecer da sua ética, esquecer da sua necessidade de sobreviver na vida. Existem muitas camadas
e muitas percepções completamente diferentes entre o egoísmo e o autocuidado. A gente vive num mundo que fala muito sobre você se doar para as outras pessoas, mas a gente tem que ter essa percepção que doar demais, você acaba se perdendo dentro de você mesmo para colocar as outras pessoas no pedestal que não merece ser colocado. Porque a gente estamos sós, por mais que tenhamos pessoas ao nosso redor e ao nosso derredor, mas somos nós mesmos que lidamos com os nossos próprios fracassos, com nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias angústias, com tudo. E além disso, nós vamos morrer com a nossa solitude. Embora que morremos um monte de pessoas juntas, mas você morre só, eu vou morrer só. Então, a gente não deve ficar tão atrelado nesse sentimento. Possa ser um sentimento egoísta de você se deixar para colocar as outras pessoas à sua frente. Qual é a sua necessidade nisso? Qual que importa mais, você ou os outros? Porque você tem tanta necessidade de agradar as outras pessoas e desagradar a si mesmo. Você não percebe você, mas percebe os outros. Por que você não olhar mais para você com esse olhar saudoso que você olha para suas amigas? Por que você não se acolher como você acolhe as outras pessoas que você gosta tanto? Por que você se maltrata? Por que você se machuca tanto e enaltece as outras pessoas? Por que você tem esse olhar enviesado para você como se você fosse algo irregular? Quais são essas camadas que lhe impedem de ver quem você é? Quais são esses óculos que você usa que é distorcido de toda a realidade, da verdade, de quem você é de verdade? Essas são as reflexões que você deve levar para a sua vida, para a sua terapia, para a sua análise, para o seu autoconhecimento. Como você quer ser visto por você mesmo? Qual é esse olhar que você procura no outro que só está em você? Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal, que todas as semanas eu trago vídeo novo. Mas não esqueça de você. Não se coloque por detrás das outras pessoas. Se priorize você mesmo, porque você é você até o final. Todo mundo pode lhe abandonar, todo mundo pode virar a cara para você. Mas se você mesmo se abandonar, será incapaz. Nem Deus faz isso porque Deus deu livre arbítrio a nós mesmos. Nem Deus faz isso por a gente.